Amados irmãos, amadas irmãs em Jesus, um bom dia para todos nós. Desejamos a todos uma excelente quinta-feira, com a paz do Cristo em nosso coração. Pois é com muita alegria, é com muita felicidade, meus irmãos, que nós estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Este momento que nós agradecemos a todos por estarem aqui, pois cada um de nós reservou alguns minutinhos no seu dia para partilhar deste momento conosco. Então, meus irmãos, o nosso agradecimento a todos que aqui se fazem presentes neste momento do Evangelho Diário, pois todos nós estamos aqui com o coração aberto e unidos em um só pensamento para juntos refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e auxiliar em toda a nossa jornada, meus irmãos. Bom, hoje, para a gente começar a nossa quinta-feira, vamos também começar aqui com Jesus, falando um pouquinho de um momento vivenciado do Cristo com alguns de seus discípulos. Este momento, meus irmãos, todos nós encontramos ele lá no Evangelho do querido Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E essa passagem lá ela é titulada como A Tempestade Acalmada. Aqui nós vamos narrar com as nossas palavras o que aconteceu aqui nestes versículos que é colocado para a gente, mas todos nós encontramos no Evangelho de Mateus detalhadamente este fato. Meus irmãos, é-nos contado que certa feita Jesus adentrou com seus discípulos em um barco e partiram para o mar. Só que em um determinado momento, o mar começou com uma grande agitação. Ou seja, começou a chegar uma tempestade, de modo que esse barco ele começou a ser varrido pelas ondas. E nesse momento, Jesus estava tranquilo, dormindo. Mas diferente de Jesus, os discípulos estavam apavorados, com medo daquela tempestade, com medo daquele mar agitado. Então eles correm até Jesus, que estava dormindo, acordam Cristo e dizem ao Cristo: Senhor, nos salva, estamos aqui perecendo. Por outras palavras, os discípulos chegaram até o Cristo e falaram: Jesus, olha o que está acontecendo, olha essa tempestade, estamos com medo, estamos em pânico, nos ajuda. E Jesus acorda e serenamente diz a eles: por que tendes medo, homens fracos na fé? E nesse instante Jesus se coloca de pé e acalma aquele vento e acalma o mar. Jesus acalma a tempestade. Os discípulos ficam maravilhados e ainda se questionam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Meus amados irmãos, olha só essa situação que é narrada para a gente de grande ensinamento lá no Evangelho de Mateus. Os discípulos apavorados com a tempestade que estava chegando, o vento forte, o mar agitado, eles ficaram com muito medo. Meus irmãos, algum de nós aqui já passou por uma tempestade, já viu uma tempestade chegando? Causa muito medo em nós. O céu ele se fecha, o vento fica forte e a gente já começa a pressentir que precisamos buscar um lugar seguro para passar por aquela tempestade. E meus irmãos, na vida, nós não enfrentamos apenas essa tempestade dos céus que a gente diz, essa tempestade física. Na nossa jornada de vida, nós também enfrentaremos em muitos momentos aquela tempestade na alma. Ou seja, quando a gente se depara aqui na Terra com uma tempestade vindo,
Tenho certeza que todos nós, quando à vista já que o céu está se fechando, que as nuvens estão ficando pesadas, a gente logo procura um lugar para se proteger, porque já deduz que está vindo uma tempestade, não é mesmo? Mas a gente não enfrenta apenas essa tempestade aqui na Terra, na nossa jornada de vida. Todos nós também, em algum momento, enfrentamos a tempestade na alma. E o que seria essa tempestade na alma, meus irmãos? Vejamos que há dias que a ansiedade é tão forte, mas tão forte dentro de nós, que parece que é uma tempestade que fica agitada aqui dentro da nossa alma. Quantas vezes o nosso pensamento no futuro, no que pode acontecer, no porvir, essa ansiedade, sabe? Ela é tão forte, mas tão forte, que parece que estamos vivendo uma tempestade em nossos pensamentos, em nossa alma, em nosso interior. Em outros momentos, haverá semanas tão carregadas de tantos problemas, meus irmãos, que se assemelham a ventos fortes a quase nos derrubar no chão. Há semanas que enfrentamos tanta dificuldade, tantos probleminhas, que parecem ventos fortes que irão nos derrubar no chão. Em outros instantes na nossa caminhada terrena, podemos lidar com um tamanho desgosto ou uma grande tristeza que as nossas lágrimas são como as águas sem fim das fortes chuvas. O medo em excesso, meus irmãos, a raiva, o pânico, a cólera, a revolta, são tudo agitações interiores tão fortes que se assemelham a uma tempestade em nossa alma. Todas as vezes que a gente enfrenta um sentimento muito forte, uma preocupação muito grande, aquela ansiedade que nos consome, é tudo uma agitação interior tão forte que parece que é uma tempestade dentro da nossa alma. Os nossos pensamentos ficam agitados, assim como os ventos. Muitas vezes as nossas lágrimas se assemelham às gotas de uma forte chuva. E o nosso coração, ele fica extremamente estremecido. Passamos por uma tempestade interiormente. Só que, meus irmãos, como a gente falou aqui inicialmente, quando uma tempestade dos céus ela se aproxima, a primeira coisa que a gente faz é buscar um auxílio, algum lugar para a gente ficar mais seguro, não é mesmo? Para passar por essa tempestade. E quando a tempestade da alma chega, meus irmãos? Aonde estamos buscando amparo? Aonde estamos buscando auxílio para enfrentar essa tempestade interior? Meus amados irmãos, muitas vezes a gente busca um auxílio para passar por essa tempestade interior que só provoca mais sofrimento em nós. Quantas vezes, diante dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa agitação interior, dessa raiva, desse rancor, dessa cólera, a gente busca acalmar essa tempestade com os vícios materiais. Ou simplesmente ignoramos que estamos agitados interiormente e continuamos vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, causando mais estresse em nós. Muitas vezes não conseguindo ter uma noite de sono tranquila, ficando com a consciência pesada, com o coração amargurado, com aquele nó na garganta que muitas vezes a gente sente, porque estamos fingindo que nada está acontecendo no nosso interior, no interior da alma. Sendo que aqui dentro está acontecendo aquela tempestade, não é mesmo? Desses sentimentos e pensamentos tão agitados. Em outros momentos nós enfrentamos essa tempestade interior apenas ficando nela. E nos deixamos levar por ela. Levar pela melancolia, por um estado depressivo da nossa mente, por uma tristeza profunda. Ficamos ali, naquela tempestade, sem reação, sem vontade de se levantar e buscar um lugar seguro para enfrentar ela. Ou seja, são formas ainda de enfrentar essas agitações interiores, meus irmãos da alma,
que futuramente ou até mesmo no presente só estão nos causando ainda mais perturbação, só estão nos prejudicando. Meus amados irmãos, Jesus, ele acalmou não apenas a tempestade dos céus, mas Jesus acalmou a tempestade na alma daqueles discípulos, meus irmãos. Porque os discípulos estavam em pânico, ansiosos, com medo, e Jesus acalmou a tempestade da alma deles. Jesus acalmou essa tempestade, chamando eles para a fé, dizendo para eles: onde está a vossa fé, homens fracos de fé? Por outras palavras, o Cristo estava dizendo: aonde está a fé de vocês, falando para os discípulos, para enxergar o que está passando, está acontecendo? Aonde está a fé que nos ajuda a ver os momentos de dores com mais resignação? Aonde está a fé? Então, quando Cristo pergunta isso para eles, aonde está a vossa fé, homens fracos de fé? É como se Jesus estivesse chamando eles para viver a fé, pois a fé nos ajuda a acalmar as tempestades interiores. A gente tenta resolver essas tempestades interiores de tantas formas não proveitosas para nós, como a gente citou aqui anteriormente, meus irmãos. Mas devemos nos lembrar, com o coração aberto, que Jesus, ele sim, acalma as tempestades. O Cristo, ele acalma a tempestade, renova a nossa fé e o nosso coração, concede a todos nós força nos momentos mais difíceis. Olha, meus irmãos, lá na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual está inspirando a nossa reflexão aqui de hoje, eu queria trazer um pouquinho das palavras de Allan Kardec, que vão muito nos iluminar aqui nesse momento para compreender sobre essas tempestades interiores, esse sofrimento, essa perturbação que todos nós estamos suscetíveis a passar. Allan Kardec, ele coloca assim: o homem, ele pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do seu sofrimento. Meus irmãos, vamos aplicar esse ensinamento de Allan Kardec lá naquele momento vivido entre Jesus e os discípulos. O homem pode abrandar, diminuir, ou aumentar a amargura das suas provas, daqueles momentos difíceis, de acordo com a maneira que ele encara a vida, o que está acontecendo com ele. Os discípulos, meus irmãos, estavam focados apenas nas ondas agitadas. Estavam focados apenas lá no céu que estava fechado, naquele vento forte. Estava focado na tempestade. Os discípulos estavam focados na tempestade. E isso causou mais pânico, mais pavor. Isso desestruturou eles interiormente. A forma como eles estavam encarando aquele momento difícil eram com olhos que só focavam nas dificuldades, no vento forte, nas ondas descontroladas, no que poderia acontecer. E deixaram-se levar pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor daquele momento. Descontrolaram-se interiormente. Ou seja, um momento que já é difícil, eles nutriram ainda mais o medo, o pânico, a ansiedade, ficou ainda o momento que é difícil, parece que ele duplicou, ele triplicou de tamanho. E aí eles ficaram apavorados. Mas olha só, Jesus chama eles para enxergar um pouquinho além. É como se o Cristo, olha só, a maneira que o Cristo convida os discípulos a olhar aquela tempestade é enxergar um pouquinho mais longe no horizonte, com fé, que o céu lá na frente estava límpido. Quando Jesus questiona sobre a fé, é exatamente isso, um olhar de fé para as situações de tempestade interior em nossa vida, para os momentos de sofrimento, para os momentos de dores. O olhar de fé, ele vai enxergar a tempestade, ele não vai focar no vento e nas nuvens pesadas. O olhar de fé vai olhar lá na frente, no horizonte,
e enxergar aquele céu límpido, calmo, brando e pensar: essa tempestade logo vai passar. Meus amados irmãos, nós podemos, como Allan Kardec coloca aqui pra gente, escolher o ponto de vista, o olhar que encaramos as tempestades interiores que nos chegam. Sabe, aquelas perturbações, aquelas preocupações, aquela ansiedade, aquele rancor ainda guardado em nosso coração, aquela raiva. A gente pode escolher como a gente está encarando essas situações, como a gente está encarando essas tempestades interiores. Se a gente continuar, meus irmãos, com os olhos focados nas nuvens pesadas das dificuldades, esse medo, essa ansiedade, essa raiva só vai aumentar dentro de nós. Por isso, Jesus, o Cristo, ele acalma as tempestades, sobretudo as tempestades da alma, pois Jesus nos convida a olhar com mais fé para esses momentos de provas, esses momentos difíceis, um momento de uma enfermidade, um momento de dor. Jesus nos convida a olhar com mais fé para esses momentos. Dessa forma, a tempestade interior ela passa, ela se abranda, o céu se abre, meus irmãos. Por isso hoje, nosso convite para todos que estão aqui presentes com a gente nesse momento é para a gente pensar, meus irmãos, como estamos encarando as tempestades na alma que todos nós passamos. Estamos focando no vento forte, nas nuvens pesadas, na chuva que está chegando? Ou estamos olhando lá na frente com muita fé, como Jesus nos convida, e enxergando com fé que amanhã vai ser um dia diferente, que a tempestade, ela chega, mas a tempestade também passa. Como estamos, meus irmãos, encarando os momentos de tempestade na alma que nós passamos? Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar para a gente encerrar os nossos minutinhos aqui juntos de reflexão do Evangelho. Agradecemos a cada coração que aqui se faz presente. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus como uma grande família. Todos nós estamos aqui na posição de aprendiz, porque mestre, meus irmãos, mestre é apenas Jesus. O grande professor de almas é apenas o Cristo. Todos nós estamos aqui como aprendizes de Jesus. Então é um momento muito proveitoso para todos nós, meus irmãos. Vamos também nos lembrar que essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13. E também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.